Em África há 300 milhões de jovens. Essas são pessoas com idades compreendidas entre os 15 e 25 anos. É muita gente. Numa altura em que os outros continentes estão em declínio demográfico, ter tanta população jovem é algo promissor. Por regra, as pessoas mais inovadoras, mais empreendedoras e dispostas a arriscarem tudo por uma vida melhor encontram-se nesta faixa etária. Ter uma população jovem é um recurso inestimável. Mas antes de nos congratularmos por isso, temos que ter em conta alguns fatos. Antes de serem um potencial, os jovens podem ser um grande risco. A história está repleta de exemplos. Podemos começar por nós mesmos. Os jovens que nos trouxeram a liberdade e nos deram uma nação, criaram, na intoxicação da adrenalina da independência, um sistema político que virou as costas ao próprio projeto de independência. A ideia de que só eram verdadeiros moçambicanos os que se identificavam com o que esses jovens pensavam levou a atrocidades que ainda estão à espera do devido tratamento responsável como nação para que inocentes sejam reabilitados e ressentimentos passem. O nazismo, o stalinismo, a revolução cultural na China, mesmo a Revolução Francesa, tudo isso teve jovens não só como promotores, mas também como executores entusiasmados dos ditames revolucionários. Essas revoluções todas não ceifaram a vida de milhões e milhões de pessoas por causa de algum defeito cultural alemão, ou russo, ou chinês, ou francês, já agora. A variável que explica as atrocidades é um entusiasmo juvenil. É a mesma variável que explica, por exemplo, grande parte dos conflitos violentos em África hoje em dia. Não é apenas o subdesenvolvimento, a pobreza ou a falta de emprego que explicam as nossas guerras. É aquilo que em linguagem teórica se chama de youth bulge, a bolha juvenil que caracteriza a nossa estrutura demográfica. Inversamente, a quase ausência de guerras na Europa explica-se também pelo envelhecimento populacional. Os maiores conflitos violentos na Europa ocorreram quando a população jovem era maior e duraram até os anos 80, protagonizados principalmente por jovens. Agora, queres dizer que os jovens são perigosos? Não, obviamente que eles não são perigosos. Eles tornam-se perigosos quando a sociedade está polarizada. Infelizmente, ao longo dos anos, os nossos governantes foram criando condições para que houvesse uma cisão entre nós. Portanto, um fosso entre aqueles que exercem o poder e aqueles sobre quem esse poder é exercido. E isso dividiu os jovens entre os que oportunisticamente se aliam a quem exerce o poder para usufruírem de melhor vida e os excluídos. E todos eles reduzem tudo o que acontece no país à luta entre o bem e o mal. E essa redução está na origem da radicalização dos jovens de ambos os lados. A radicalização torna o indivíduo refém das suas emoções e paixões. Para ele ou para ela, todo o mal e todo o bem concentram-se em lados opostos. Tudo o que acontece de mal é sempre imputável à maldade do grupo oposto. Os fatos, as evidências e o bom senso deixam de ser instrumentos de racionalidade e passam a ser expedientes na caracterização polarizada das coisas. E o pior é que tudo isso alimenta uma economia de atenção que exige a mediatização dos assuntos a favor de agendas políticas com pouco interesse na institucionalização de processos e mais no aproveitamento das emoções. Então, neste período pós-eleitoral, estamos a ver como se manifesta a radicalização dos jovens. Ela nutre-se de uma narrativa que transforma a percepção e a experiência do sofrimento no direito de ter razão. O mesmo acontecendo com aqueles jovens que defendem o status quo. E isso traduz-se numa arrogância moral de ambos os lados, que tornam um indivíduo impenetrável a argumentos e pouco suscetível de ser motivado a abraçar soluções para problemas. A experiência real de marginalização ou de indiferença por parte de quem exerce o poder conta naturalmente e conta muito para a radicalização. Mas mais do que isso, é o estado de espírito que consiste na convicção profunda e inabalável de que ninguém mais tem razão e todos aqueles que não são da minha opinião não querem o bem de ninguém e que pode tornar as pessoas violentas. Por mais curioso que possa parecer, a Frelimo, com a sua cultura de indiferença em relação ao bem comum e arrogância no exercício do poder, criou uma espécie de sósia na juventude
radicalizada. A juventude que temos hoje é a própria Frelimo. Mesmo que ela não se reveja nela, firme nas suas crenças, disposta a tudo fazer para se impor e inabalável também na convicção de que a sua luta é justa.